Boa tarde, alunos. Bom, a gente foi colocado para vocês a atividade, do mito. É um texto do gênero narrativo, aliás, da tipologia narrativa. Vocês se lembram que são tipologias, né, gente? Todo texto tem a sua tipologia, ou seja, uma característica de contar, informar ou descrever alguma coisa. No requisito narrativo, a gente sabe que ele narra algumas histórias. Vai ter personagens, locais, tempo, vai ter uma introdução, conclusão, desenvolvimento. Esse aqui é uma narrativa que o gênero textual, ou seja, a característica desse texto, lhe dá para o gênero mito. O que é o gênero mito? Bom, agora a gente vai estudar um pouquinho para entender. Bom, vocês já fizeram a leitura desse texto, né? O Príncipe Infeliz e Abóboras Desprezadas. E depois da leitura foi feita a atividade interpretativa, né? Aqui a gente tem o autor, Reginaldo Prandi, que na verdade ele resgata as histórias afro-brasileiras e histórias de cultura africanas, essas que muitas por vezes não foram conhecidas por nós, porque elas não foram faladas por muito tempo, né? E agora elas estão sendo mais resgatadas, mostrando que cada cultura tem o seu valor. Gente, agora na interpretação do texto, vamos agora fazer a correção. Quem são os personagens da história? Obará, sua mulher e os 15 irmãos de Obará, Enfá e Ejicó. Pronto. Identifique a morada de Ifá e dos Odus. Ifá morava no Orum, o céu dos orixás, e Odus vivia perto do Aiê, o mundo dos humanos. Ou seja, eles moravam em lugares diferentes. Terceira questão. Leia outros trechos do livro O Príncipe do Destino, Histórias de Mitologia Afro-Brasileira e responda às questões. Na língua iorubá de nossos 16 príncipes, havia uma palavra para se referir a eles. Eles eram chamados de Odus, que poderiam traduzir como portadores do destino. Os príncipes Odus colecionavam as histórias do que viveram em tempos passados, sendo que cada um deles responsável por um determinado assunto. Assim, o Odu chamado desculpa, gente. Oxé sabia todas as histórias de amor. Odi sabia de todas as histórias que falavam de viagens, negócios e guerras. Ossá sabia de tudo a respeito da vida em família e da maternidade, e assim por diante. As histórias falavam de tudo o que acontece na vida das pessoas, de aspectos positivos e negativos, pois tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Gente, a da terceira questão. As personagens da história, o Príncipe Infeliz e as Abóboras Desprezadas, têm alguma relação com o sagrado ou fazem parte do universo de pessoas comuns, mortais? Justifique sua resposta. Gente, eles têm a ver com o sagrado? Tem sim, né? Eles estão falando sobre coisas que são além da nossa possibilidade humana, né? Viviam no céu, o outro entre o céu e os humanos. Olhem só, os príncipes do destino pertencem ao universo divino, são portadores do destino das pessoas, ou seja, eles tinham uma função muito além das habilidades humanas, né? Segundo trecho, há muito tempo, no antigo país da África, 16 príncipes negros trabalhavam juntos, numa missão da mais alta importância para seu povo, o povo que chamava de Iorubá. Seu ofício era colecionar e contar histórias. B. Nesse trecho, que palavras ou expressões localizam o leitor quanto ao tempo e ao espaço da narrativa? Gente, quando a gente fala em narrar elementos narrativos, a gente falou que existe um tempo. Nesse texto, ele diz datas? Não, mas ele fala sobre um tempo, há muito tempo. Então, o que? Ele fala sobre uma questão de quando ocorreu, há vários anos atrás. O espaço, no antigo país da África. Então, teve um tempo, um espaço, elementos estruturais de um texto da tipologia narrativa, né? Letra C. As expressões delimitam um espaço e um tempo precisos ou determinados? Gente, o que são precisos e determinados?
Preciso são algo que ele tivesse dito o lugar certo, sem ser vago. Quando eu digo que estou no Ceará, eu digo algo vago, não estou me localizando precisamente em qual cidade, em qual rua, eu estou dizendo no local. Então, estou sendo vago. Preciso, eu sou algo mais objetivo. Eu vou aonde realmente eu preciso dizer onde estou ou aonde aquilo ocorria, né? Nesse caso, eles são precisos, determinados? Vamos lá. Essas expressões apenas localizam a narrativa em um tempo e espaço muito antigos, sem determiná-los ou especificá-los. Esse recurso dá um caráter de antemporalidade à narrativa. O que é esse recurso de antemporalidade narrativa, tia? É quando dentro do texto ele dá uma base de tempo e espaço, mas ele não lhe diz específico a qual tempo e a qual espaço. Dizer que está na África, ele localizou em algum espaço da África, mas ele não foi específico em dizer qual parte desse continente. Quando ele diz há muito tempo, ele localiza que foi há anos atrás, mas ele não diz a data certa em qual ano, em qual período isso realmente aconteceu. Então, ele é um pouco mais vago sobre dizer preciso as datas aos locais. Isso é chamado de antemporalidade, ou seja, se diz o tempo mais vago, sem dizer mesmo da forma mais precisa. Quinta questão. Explique como você caracteriza a atitude dos irmãos de Obará nos parágrafos indicados a seguir, no 3 e 4. Gente, vamos lá para o 3 e o 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Em todos os meses de Obará que não tinha ido, porque seus 15 irmãos se esqueceram de levá-lo. Talvez se tivesse esquecido de propósito, uma vez que Obará só falava em coisas ruins. Além de ser pobre e não ter alegrias na vida, o que lhe valera era o epíteto de príncipe infeliz. Então, como é que seria? A atitude dos irmãos foi egoísta, né? Não é porque o irmão poderia ser mais desprovido em relação à quantidade de dinheiro, à felicidade, que eles deveriam deixar ele de lado. Talvez ele ficasse de lado ou fosse infeliz, né? Por conta dessa exclusão. No 6 e o 10, vamos lá. Vamos contar aqui os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estavam chegando ao seu país e a fome apertava, mas a abóbora eles não iam comer. Ah, isso não. Alguém então se deu conta que estavam perto, já bem perto da casa de Obará. Vamos comer na casa de Obará, alguém propôs. Alguma coisa melhor que a abóbora nosso amado irmão há de ter na sua mesa, assim espero. Completou outro, Odu. Saíram todos correndo para a casa do príncipe infeliz, levando cada um a sua abóbora nas costas, pois não iam largar na estrada um presente de Fá, mesmo que não precisassem nada, não apreciassem nada seu sabor. Gente, vamos lá. Qual seria a resposta possível? Foram interesseiros, pois resolveram visitar o Bará por estarem com fome. Então, assim, a gente percebe que a forma como o sentido, o propósito da visita não foi falar com o irmão, mas sim poder estar lá para poder se alimentar de alguma coisa, né? Foi por interesse. A gente percebe que a intenção deles foram de interesse, mas quem ganhou com a bondade que se expressou ao receber os irmãos foram o próprio Obará, né? Sexta questão. É possível afirmar que a atitude de Obará se opõe à de seus irmãos? Por quê? Localize do texto um trecho que comprove a sua resposta e transcreva. Gente, lógico que sim, né? Obará não queria saber o propósito algum do que eles estavam fazendo ali, mas ficou feliz apenas em visitar coisas que não era de costume dos seus irmãos. Então, assim, meus amores, a gente percebe que a bondade de Obará fosse o retorno da sua riqueza, né? Então, foi diferente? Sim, pois o mesmo não tendo sido convidado pelos irmãos para a festa de Ifá, Obará se alegra com a presença
deles e se endivida para recebê-los com um banquete. Sugestão do trecho, tá? Obará era pobre, príncipe faminto, porém exigente. Gente, vamos lá na 7ª questão. Lembrando que às vezes algumas palavras, retirando as partes que a gente tira do texto, mas algumas palavras do livro podem não estar de acordo com as suas, mas o importante é estar dentro do mesmo sentido, tá certo? Transcreva agora um trecho do texto que o narrador interrompe o discurso, expõe suas ideias sobre a desgraça de Obará, depois retorna à narrativa. Ou seja, a gente dentro do texto tem um discurso direto. Quais são os discursos diretos? É quando o narrador, observador, o personagem, coloca os diálogos direto dentro do texto, né? A própria fala do personagem. Nesse caso, em meio às falas do personagem, o narrador, que nesse nosso texto é observador, ele faz algumas observações entre seus diálogos. Então, vamos tirar aqui uma parte do texto que a gente viu isso. Coitado de Obará, ia ficar ainda mais pobre, mais endividado, mais enrascado na vida. Era assim o destino de Obará, era a sina dos afilhados desse príncipe do destino. Perdiam tudo, mas não aprendiam nunca, sempre se metendo em novos apuros apertos. Então lá se foi a mulher de Obará ao mercado. Gente, a gente percebe que esse texto, ele é um gênero mito. E o que é um mito? É uma narrativa popular de tradição oral que faz parte da história cultural dos povos. Existem mitos que tentam explicar a forma simples para o povo a criação do mundo. Outros têm como temas divindades religiosas, o aparecimento do homem e etc. Diversos povos acolheram os mitos na tentativa de dar respostas constantes a perguntas que as pessoas levantavam sobre a vida e a existência. Bom, agora a gente definiu esse gênero. Mito é uma narrativa, ou seja, um conto onde ele tenta transmitir a tradição e os sentidos religiosos, sentidos da definição de locais, de criações, de uma determinada cultura. O mito, ele é visto dentro da cultura. E isso a gente também já viu dentro da nossa cultura nordestina, cultura brasileira. Nesse caso, é um mito da cultura afro-brasileira, no origem da África, né? Gente, espero que vocês tenham gostado da leitura desse texto e espero que vocês tenham feito uma boa correção. Eu quero também informar vocês que na próxima aula de quinta-feira eu irei provavelmente fazer a nossa aula online, porque a gente vai ter uma explicação de uma gramática. E essa gramática, ela precisa muito da interação de vocês comigo, para saber direitinho sobre a situação das perguntas, para a gente compreender, tá certo? Amanhã, por volta de meio-dia, eu confirmo com vocês se a gente vai ter aula online ou não, ok? Então, fiquem em alerta, amanhã, meio-dia, vocês vão olhar no celular, meio-dia, meio-dia e meia, e eu vou mandar para vocês a confirmação da nossa aula online ou não, tá certo? A gente era para ter tido segunda-feira, mas infelizmente houve alguns imprevistos e não deu. Mas amanhã a gente vai ter essa aula, tá certo? Uma boa tarde, fiquem com Deus.